Vamos lá, vou falar a respeito de uma terminologia aqui na endodontia. Pode ser que você já conheça, né? Pode ser que você não conheça, nunca tenha ouvido falar, mas que ajuda bastante a gente no momento que a gente vai se comunicar, né? Especialmente, poxa, eu quero aprender um negócio novo, e aí eu entro nos vídeos e ouço logo essas terminologias que a Fernanda usa bastante, eu fico meio perdido. Calma lá, isso não vai acontecer, porque eu vou explicar aqui para você o seguinte. Durante as técnicas de preparo, de obturação e tudo mais, né, desde o preparo até a obturação do canal, a gente fala, né, de um preparo, né, aqui no Endolovers a gente usa sempre um preparo no sentido coroa, ápice, tá dentro da técnica de preparo que a gente preconiza, e esse preparo coroa, ápice de maneira segmentada, ou seja, né, a gente divide aí esse canal, né, ele tem, vamos colocar assim, ele tem 3/3, podemos colocar mais ou menos isso daqui. Então, quando a gente fala, vocês já me ouviram, provavelmente falando em algum vídeo de corpo de canal, tá? A gente tá falando disso daqui, ó. Eu tô me referindo aos terços cervical e médio, ok? E aí, olha só, legal sempre lembrar quais são as características que a gente tem aqui nesse terço cervical e médio do canal. A gente tem, com certeza, né, um conduto mais amplo, se comparado ao que? A outra parte que a gente fala, que é nomenclatura, que seria o que? O terço apical, tá? Então, a gente tem preparo de corpo do canal e preparo de terço apical, tá? Muito bem, então, quando a gente vai trabalhar, né, dentro de qualquer sistema que seja, usando qualquer lima, né, o que importa é o que? A gente ter uns conceitos bem estabelecidos e saber qual que é a implicância deles. Só, corpo de canal, como eu tenho, né, uma maior amplitude, de novo, estamos falando para a grande maioria dos casos, certo? A gente sempre tem exceção. Uma maior amplitude, costuma ser uma porção, não vamos colocar reta, né, mas mais ou menos reta, tá? Depende do grupo dental, a gente tem umas curvaturas já de saída, mas aqui a gente está exemplificando, né, com incisivo superior. E com essas características, aqui nesse preparo de corpo do canal, faz sentido que eu use o quê? Meus instrumentos aí, minhas limas, né, instrumentos com maior o quê? Maior conicidade, tá? Maior taper. Então, aqui é uma região que normalmente eu consigo usar um taper 0,6, 0,8, tá? Em alguns casos até, eu consigo usar um taper 10 aqui, mas aí realmente numa porção bem reta do conduto para não ter um risco aí maior de fratura. Ok? Então, nessa região toda aqui, ó, terço cervical e médio, nosso corpo de canal, por isso da importância da gente saber a terminologia, eu já sei as características principais daqui. Em função disso, faz sentido, né? Quais são os instrumentos aqui que eu vou usar, independente de sistema. Isso daqui começa a me dar muito mais flexibilidade. Poxa, hoje eu gosto de usar o sistema X, amanhã surge o sistema Y, acho que tem um custo-benefício melhor e trabalha bem, então eu já sei quais instrumentos, né? O que eu vou precisar de lima aqui, né? Que eu tenho como lança-mão aqui, em função das características que eu tenho de corpo de canal, tá? E do que eu preciso para ter isso resolvido. Um taper que eu gosto bastante de usar e que eu vou falar para você, assim, que serve para a maioria, assim, massiva dos casos, é um taper 0,8, tá? E chega muito próximo, né, muito próximo de completar o preparo de corpo de canal com taper 0,8, ok? Lógico, a gente tem as exceções, aqueles casos de maior complexidade, múltiplas curvaturas, aí é outra história. Aqui a gente tá falando de casos classe 1, né, canais classe 1 aí de complexidade aí de leve a moderada, ok? Muito bem. E aí, quando a gente tá falando de preparo de terço apical, a gente tá falando o quê? De uma região com menor amplitude, uma região que ela tem mais chance, né, de quê? De curvaturas,
especialmente curvaturas mais abruptas, onde? Na saída aqui do forame, tá? Essa daqui não é tão abrupta, mas a gente tem curvaturas bastante abruptas, algumas fazem até um J aqui, né? A gente vai e volta. Então, nessa região, faz sentido que a gente use aí um instrumento com um taper muito elevado? Não. Essa região aqui, né, em função das características da menor amplitude, é um canal aqui que chega na sua região de forma mais constrita, tá? Se a gente tá, lógico, às vezes um incisivo central superior aqui, canal super amplo, e às vezes ele é reto, então tudo bem, aí é outra história, e a gente tem como saber um pouco melhor a respeito de quais as características ali bem desse terço apical, se não radiograficamente, porque na radiografia a gente acaba tendo pouca informação disso daqui, a gente tem essa informação nos primeiros instrumentos que a gente insere dentro do canal, tá? Se é um canal que eu consigo ter ali como instrumento lima anatômica inicial, às vezes uma lima 15, uma lima 20, e que desce tranquilo, eu tô sentindo, né, na meu estudo tátil daquele canal, durante uma exploração inicial, tô sentindo que tá reto, não tá nem fazendo curva, tudo bem. Então, isso daqui é revisto, né? O qual que vai ser o taper, por exemplo, que eu vou usar ali, né? Já é um canal que ele suporta um taper 0,6, né? Por ter aí uma amplitude maior, ser mais reto, ou é um canal que tá ali mais ou menos, né? Mais ou menos do que seria a média, né? De uma saída ali de região de forame, suporta um taper 0,5. Ou então, a gente está passando por múltiplas curvaturas, então, às vezes essa lima ela já veio de outras curvaturas aqui, vai fazer essas curvaturas apicais ainda. E aí, né, num canal às vezes mais constrito, a gente precisa de um taper 0,4, tá? Ou até mesmo a gente tem os tapers mais especiais, um taper 0,3. E aí, às vezes é o caso de eu pegar e usar daí a minha ponta, né? Pô, Fernanda, não vai faltar preparo se eu usar um taper 0,4, né? Se eu passar um taper 0,3, depende, tudo vai depender, né, da sua exploração inicial do canal. E aí, se um taper 0,4, 0,3, às vezes você pode até analisar de usar uma ponta, né? Vamos supor um instrumento 40, 0,3 para fazer ali uma limpeza de saída dessa região aqui, dessa curvatura, essa saída de forame, tá certo? Mas é isso daqui, eu queria passar exatamente esse conceito, né, de corpo de canal. Quando a gente fala corpo de canal, né, na comunicação, o que a gente está nos referindo, e quando fala a respeito do terço apical, né, primeira parte do preparo aqui, feito isso, aí sim a gente prepara aqui, tá? A vantagem disso é não só biológica, se a gente estiver vendo a extrusão de debris e tudo mais, redução de uma contaminação de um pós-operatório mais sofrido para o paciente, e também uma vantagem mecânica, né? Visto que a hora que eu vou trabalhar em terço apical, que eu tenho mais chance de curvatura e tudo mais, eu já fiz toda uma ampliação, né, dessa primeira parte, e o meu instrumento ele entra aqui sem pressões extra para poder trabalhar na parte de maior desafio. Ok? Então guarda bem essas terminologias aí de corpo de canal e de terço apical, quando a gente fala no preparo no sentido coroápice, né, que é a base aqui das nossas estratégias de preparo aqui na Endolovers. Então, a gente fala de sentido coroápice e segmentado aqui pelos terços, fazendo sempre um preparo de corpo de canal para depois partir para terço apical, tá certo? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, ativa o sininho de notificações e você vai ficar por dentro aí do que a gente publica, né? Às vezes acontece de dar certo de fazer uma live logo depois de um caso clínico, você vai ser avisado se você estiver inscrito e lá com seu sininho de notificações ativado, tá? Se não tiver, porque as nossas lives nesse momento elas não são pré-agendadas, tá? E você que quer saber mais a respeito do que eu faço com os meus pacientes, o que eu faço no endodontia, o dia a dia do consultório, e especificamente, né, quer receber no seu e-mail aí o PDF aqui desse esquema, né? Às vezes para você pegar e bater o olho e lembrar aí dos conceitos que a gente conversou aqui, se inscreve na nossa Endolovers VIP List. O link de inscrição tá aqui, provavelmente aqui nos comentários desse e-mail, nos comentários aqui desse vídeo, ou tá em algum lugar, algum botão aqui se aparecer no vídeo. Você se inscreve, que é 100% gratuito, tá ok?
Grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.